Beleza. Acho que a gente pode falar os dados todos e depois falar a razão da live, do vídeo. Tá bom. Pode ser? O que você acha? Pode sim, claro. Podemos. Então, podemos. Dados do Censo Escolar 2018. 83,9% dos estudantes brasileiros estão na rede estadual. 12,5% dos estudantes estão na rede privada. 3% estão na rede federal. 17,8% estão no curso noturno, enquanto 10,8% estão em ensino integral. 15% dos brasileiros têm ensino superior hoje completo. Em 2000, esse dado era 4,4%. 52% das pessoas entre 25 e 64 anos no Brasil não concluíram o ensino médio. Isso significa que mais ou menos 1 milhão de jovens evadem nesse período escolar. Segundo dados da pesquisa feita pela Associação de Universidades Federais do país, nós temos 54% dos alunos se declarando como mulheres. Mais de 50% têm idade entre 20 e 24 anos e 51,2% se declararam como pretos e pardos. Em 2013, as matrículas no ensino superior aumentaram para 81%, num período de 10 anos. Na mesma matéria do site do G1, a gente encontra que em 10 anos, a matéria era de 2013, e em 10 anos o Brasil teve uma política de interiorização das universidades do país. E a gente teve um aumento em 30% de universidades entre públicas e privadas, sendo, dentro desse aumento, a gente tem 27% de universidades privadas e 46,8% de universidades públicas. Mas o dado que é destacado na matéria do G1 é que, desse aumento, 58% foi de interiorização das universidades no país. A razão... vou continuar. Aí você edita depois a parte. Não tem problema. Nós começamos com esses dados porque a gente decidiu mudar um pouco o nosso calendário de gravações de vídeos. A gente tinha previsto gravar sobre 1984 e, em função das discussões que a gente está tendo e também do nosso posicionamento, nós decidimos falar um pouco sobre educação no Brasil e como é que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, se encaixa nesse perfil educacional, nas políticas que foram acontecendo nos últimos anos e nos avanços que a gente teve. Eu acho que vale, Babi, a gente começar esse vídeo por uma questão até de honestidade, e aí também as pessoas vão perceber ao longo do vídeo, que embora a gente trabalhe com o vestibular, a gente esteja, inclusive, com um projeto iniciado no isolamento para preparar vocês para o vestibular, a gente apoia o adiamento do Enem. Ao contrário do que possa parecer inicialmente, não é um contrassenso. É manter a noção de preparação do vestibular, mas não necessariamente para que o vestibular aconteça na data que estava prevista inicialmente no calendário, porque isso significa que a gente vai ignorar toda a conjuntura e todas as mudanças que vieram desde o início da pandemia de Covid-19 e das medidas de isolamento social que foram adotadas no Brasil, em alguns lugares com mais rigidez e em outros menos, e também levando em consideração o avanço da doença, o número de mortos, a quantidade de infectados e quanto isso impacta nas relações sociais e também nas questões econômicas. E aí a gente tem educação funcionando à distância, mas a gente precisa trazer esses dados para a realidade social brasileira, de quem tem acesso, como se acessa esses dados, quem está conseguindo acompanhar videoaulas, quem está conseguindo fazer preparação de vestibular, enfim, coisas que a gente vai conversando aqui ao longo desse nosso papo, Ju. A função do MEC. Desculpa, é que eu distraí com o interfone, é da sua casa, né? Da minha casa, telefone. Eu sou a mesma criança que minha mãe falava que prestava atenção na mosca na sala de aula. Desculpa, cara. Mas é verdade. Minha mãe era chamada na escola quando eu era criança porque eu não copiava o caderno, porque eu seguia as moscas na sala de aula. Então, o papel do MEC. Quando a gente pensa
no Ministério e no Ministério de Estado, a gente tem algumas funções que são administrativas, elas também são políticas e são orçamentárias. Por que que eu estou fazendo essa tripartição, digamos? Porque quando a gente fala sobre composição de ministérios, a gente está falando sobre decisões que são de governo. Então, ministérios, eles são órgãos de Estado, eles servem ao Estado, mas eles são organizados e pensados e propostos de acordo com os governos vigentes. Então, se a gente tem um governo que vai... O governo é quem decide quem vai ocupar a pasta, quais vão ser as políticas públicas organizadas por essa pasta desde então, vai debater com o legislativo quais são as metas orçamentárias para cada uma dessas pastas desses períodos. Então, a gente tem uma função que, ao mesmo tempo, ela é de Estado, então está ali o Estado brasileiro precisa dos ministérios para manter, inclusive, a destinação dos recursos, o destinamento de recursos, agora me perdi, a destinação de recursos para a manutenção do Pacto Federativo, né, em que depois cada estado e cada município vai dar conta da sua porcentagem desses recursos nas diversas áreas, então na saúde, na cultura, na educação, aplicação para a segurança pública, enfim, a partir de aspectos que são determinados pela União, ou seja, pelo governo federal. Então o MEC, ele tem uma função de ser uma atribuição do Estado, ele é um ministério do Estado, mas ele tem uma função política que vai mudar de acordo com os governos e com as proposições e com as mentalidades de cada governo. E ele tem, obviamente, para além desse viés político, desse critério político, como, óbvio, se alguma coisa tivesse um viés não político no mundo, né? Para além desse viés político, determinações orçamentárias. Então, no Brasil, ao Ministério da Educação, cabe a parcela de 1% do PIB. Eu sei que a gente tem, nos últimos tempos, a discussão sobre o teto de gastos, né? E a imposição sobre o congelamento de gastos pelo período de 20 anos. Essa é uma discussão que foi muito falada em diversos veículos de comunicação e é possível que você esteja por dentro disso, mas o que me chama a atenção é só para a gente pensar o quanto isso representa em termos de investimento. Então, se a gente pegar os dados de 2017 com a aplicação em 2018, né, no biênio 2017-2018, a gente está falando de cerca de 98,6 bilhões de reais destinados para o MEC, Ministério da Educação. E aí, se a gente tem uma função política, uma função orçamentária, uma função de Estado, a gente precisa lembrar também que um dos papéis do MEC é organização de currículo. Então, cada uma das coisas que você em algum momento já viu e já se perguntou por que eu estou aprendendo isso na escola, por que eu preciso disso, essa também é uma determinação do MEC. Então, a gente tem um órgão de Estado que tem atribuições políticas, que discute questões orçamentárias e que também forma currículo. E aí o processo de formação de currículo, ele é tanto educacional quanto volta lá para o item de ser político também, sobre os assuntos que vão ser discutidos na sala de aula. E um aspecto importante, como a gente está falando sobre vestibular, acho que o Ju já deve ter percebido isso algumas vezes, como parece que as provas de vestibular vão ampliando o nosso currículo, conforme as bancas vão incluindo determinados temas, porque você não vai passar o ano seguinte, depois de uma prova de vestibular que mencionou um determinado tema, sem colocar aquele assunto na sua aula. E aí você vai lá e amplia um pouquinho da discussão. E a gente está falando de uma instituição pública, né, de um órgão de Estado, que rege o orçamento público, mas que também tem debates e diálogos com a rede privada. Porque quando a gente fala sobre diversos recursos no Brasil, sobretudo aqueles ligados aos direitos sociais, né, as condições básicas, questões de segurança, saúde, estrutura social, a gente vai lembrar que existe um déficit, né, porque a gente tem uma questão de desigualdade da extensão do território brasileiro, um desenvolvimento que não é o mesmo se a gente fala sobre as capitais, e se a gente fala sobre as capitais do eixo sul-sudeste, a gente tem um desenvolvimento que é diferente das capitais e das áreas do norte e nordeste do país, e a gente tem do país, e como essa desigualdade não é só a desigualdade social como uma coisa etérea, assim, joguei lá a desigualdade social, ela é uma desigualdade social real, que vai fazer com que em diferentes lugares do Brasil, sobretudo, você tenha uma maior atuação do empresariado, porque há uma ampla rede privada oferecendo esses recursos, não necessariamente no déficit que o Estado deixa, mas oferecendo esses recursos também de forma competitiva.
né? Se a gente pensa numa capital como Rio de Janeiro, o papel da educação, a educação privada, ela está aqui na capital do Rio de Janeiro, de forma que ela não estaria em outras áreas do Brasil, porque possivelmente não teria lucro por uma série de motivos. E aí a gente volta até, inclusive, ao tema do ano passado, que é cinema. Assim, boa, comparando, é isso, né? Acho que a relação que muitos candidatos fez toca exatamente numa coisa que eu falo em sala, gente, a privatização. É isso. Se a gente pensa em privatização e a gente pensa numa vocação, se eu puder falar assim, uma vocação do empresariado que tem a ver com lucro, enquanto lucratividade você vai se colocar nas regiões em que você vai conseguir ter mais lucratividade. E aí isso bate na questão do cinema, isso bate na questão da internet, que toca bem a nossa discussão aqui, porque são serviços privados, isso bate também na questão da privatização das escolas, para além, assim, a gente também está numa discussão, porque não é essa a nossa discussão do vídeo, mas a gente está ali margeando a discussão da privatização, que é claro, né, acho que comungamos de ideias semelhantes, não é só a questão de a rede privada não ter ir para determinados lugares, não é a nossa defesa, a rede pública não é só por causa disso, mas só aproveitando o gancho, né? E aí, falando de MEC, a gente vai falar de Enem. Eu não sei o quanto, né, vocês sabem de quando surgiu o Enem, e eu acho que esse vídeo acaba me deixando também, não sei se você estava ali, mas eu estou um pouco tensa, inclusive, com a mão um pouco gelada, porque ele toca na minha história, né? E ele toca na minha história, eu acho que toca na sua também, no caminho que a gente percorreu para chegar à universidade pública. E como é que a gente acessa esse serviço antes desses dados, antes dessas políticas que a gente mencionou no início com os dados, né? Verdade. Porque eu vou fazer o vestibular em 2002, por exemplo, né? Mas, enfim, o Enem ele surge em 1998, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e ele surge para ser uma avaliação do ensino médio, né? Por isso que ele é um exame nacional do ensino médio. É uma longa discussão quando a gente vai estudar. Ele mantém título, né? E é uma longa discussão na área de didática, que é quando a gente vai fazer as nossas licenciaturas, que é o que é uma prova classificatória de vestibular, o que é um exame que é avaliativo. Existem essas diferenças e nós da Humanidades estudamos essas diferenças, né? Eu estou batendo aqui na tecla da importância da pesquisa de humanidade, porque isso vai ter um impacto na educação. Então, ele surge em 98 sem ter as universidades atreladas a ele, sem ser um sistema classificatório, sem ser uma peneira aí para entrar na universidade. Ele surge como uma ideia de um exame para entender como é que, para ter um diagnóstico, porque é esse o objetivo de todo exame, um diagnóstico do ensino brasileiro, a fim de, a partir desse diagnóstico, serem pensadas as políticas para esse ensino. E aí a gente fala de políticas educacionais, a gente toca a rede pública e privada, acho que é importante. Às vezes alguns alunos acham que a rede privada ela é regida por nada, por ninguém. Ela é, em termos curriculares, também regida pelo MEC. Mas é óbvio que o Enem vai ser uma ferramenta forte para pensar as políticas públicas educacionais, né? Para pensar o que precisa ser melhorado, onde precisa chegar essa escola, como é que tem que ser essa escola, enfim. Eu faço o Enem, por exemplo, em 2002, tendo só a Unirio aderido ao Enem na época, né? E eu nem sabia direito o que era Unirio, confesso, eu não sabia o que era Unirio, eu também não sabia o que eram as universidades. Eu queria destacar também, dependendo do universo de onde você vem, você tem pouca informação mesmo, né? Sim. Inclusive quando a gente está falando de há mais de 10 anos, e em que a internet também não era democratizada, né? Da forma como é um pouco mais hoje, né? De todo modo, a gente tinha menos acesso. A gente tinha menos acesso a essas informações, né? E aí, o que eu também queria comentar, né? Assim, quando eu faço o Enem por ele, começa em 98 e em 2003, ele ainda está num formato que de um dia só, com 63 questões, não me recordo bem, e a prova de redação. Ainda sem a adesão de todas as universidades. Isso implicava, para alguns de nós, inclusive, que estávamos, por exemplo, eu fiz terceiro ano com bolsa num colégio privado, né? Não havia possibilidade de pagar todas as taxas de provas de todas as universidades. Então, além da falta de conhecimento da existência das universidades, também estava a impossibilidade de pagar todas as taxas de provas. Porque aí eu
tinha que pagar o UERJ, tinha que pagar o FRJ, tinha que pagar a UF. Não necessariamente o orçamento da minha casa caía na questão da isenção da taxa, até porque eu estava numa rede privada mesmo com bolsa, mas também não necessariamente o orçamento da minha casa comportaria eu fazer tantas provas, né, e tentar tantos exames. Quando você, em 2011, o governo obriga, né, porque foi um prazo, ele começa em 98, ele dá um prazo para que as universidades se adaptem e comecem a se organizar para aderir ao Exame Nacional do Ensino Médio como um meio de entrada, porque cada uma tinha o seu vestibular. Em 2011, que é quando eu vou tentar, inclusive, meu segundo vestibular para letras, desta vez, eu fiz jornalismo depois de fazer letras. Em 2011 foi o último vestibular em que os federais puderam, e a FRJ, por exemplo, teve seu vestibular próprio. Nesse caminho, a Unirio já tinha adotado, a Rural também já tinha adotado, né, e as outras universidades no Brasil. Mas o vestibular em 2012, você tem todas as federais aderindo ao Enem. E aí você tem, ao longo desses anos, as políticas das estaduais de reservar vaga para Enem, reservar vaga para o seu vestibular próprio e tudo mais. Mas as universidades privadas também, né? E as privadas. E aí é isso, assim, nesse período, que bate com os dados que a gente comenta no início do vídeo, a gente tem uma série de políticas para as universidades federais, para as universidades públicas, e também as estaduais acabam adotando algumas políticas de ampliação das possibilidades de acesso, né, à universidade. A gente tem o FIES, a gente tem o ProUni, então a gente consegue, são políticas que vão desenhando para a gente uma explicação desse salto que a gente dá estatístico de acesso à universidade. Porque eu não sei se vocês perceberam, eu acho que vocês perceberam, que a gente, num curto período de tempo, dá um salto enorme de acesso à universidade no Brasil, seja pública, seja privada. O que, então, a gente está falando, né, é de um processo de democratização desse ensino superior, né? E aí isso vai esbarrar na questão do adiamento do Enem, né? A gente pensou em continuar a nossa conversa, né, além dessas pesquisas de dados que a gente fez, a partir da postagem da Preta Ilustra, foi no Twitter, eu não tenho Twitter, a Bárbara tem, então ela chegou a ver o fio aí, né? Tô aprendendo até a gíria, o fio do Twitter, eu vi no Instagram do Pretitudes, né? A Preta Ilustra, ela vai dizer mais 10 motivos para o Enem ser adiado. Então, a gente pensou também de dar continuidade à nossa conversa a partir desses motivos, né? De repente, a gente pode, alguns dá para a gente englobar, alguns a gente já comentou, mas a gente comentar, né, e por aí, né, nesse caminho. O motivo que ela destaca é a pandemia deixou toda a população vulnerável. O Brasil se tornou o epicentro da doença. Não se pode pensar em nem quando estamos contando mortes. E aí a gente toca muito fortemente na questão da saúde mental, que vai esbarrar em alunos da rede pública e em alunos da rede privada, né? Como é que a gente mantém um rendimento de estudos nesse momento? Como é que nós, professores e professoras, também mantemos um rendimento de aulas, né? Porque tanto a gente que dá aula quanto os nossos alunos, estamos todos nós preocupados com os nossos familiares, todos nós praticamente temos alguém da família ou algum amigo próximo que está com Covid. Muitos de nós, eu já começo a receber notícias de alunos que estão perdendo familiares, né? Familiares próximos, inclusive, pessoas com quem eles moravam, que seja. E aí, como é que a gente pensa, né? Como é que a gente pensa numa prova como se nada estivesse acontecendo? Porque eu acho que é uma dinâmica discursiva bem forte, né? Existe uma epidemia, mas as coisas estão normais. Não. A gente precisa disputar essa narrativa, então assim, não estão normais. As coisas não estão normais, né? Acho que esse é um ponto que vai tocar todos, né? Rede pública, rede privada, professores, pessoas envolvidas na educação neste momento. E aí a gente pode levar em consideração, inclusive, que diversos estudantes têm a sua vida econômica e a vida econômica das suas famílias afetadas por esse período, e que ignorar que as condições materiais e o quanto essas condições materiais são essenciais para que as pessoas se preparem para fazer uma prova, e aí as condições materiais vão desde o recurso, o equipamento que você tem disponível para assistir essa aula online, se você tem um computador, se você tem conexão de internet, como a gente já falou, e acho que é porque a gente tem, quando a gente fala sobre dados de acesso à internet, a gente fala muito sobre quem tem conexão e quem não tem. Pelo menos eu vejo muito
poucas vezes esse dado se desdobrar sobre como as pessoas acessam, né? Em grande parte esse acesso é sobre smartphones. O Brasil tem um número gigantesco de smartphones em uso, né? Existem mais smartphones, inclusive, no Brasil do que pessoas. Então, a gente não está falando necessariamente de alguém que tem computador para assistir essas aulas. E também a gente não está pensando necessariamente em qualidade de acesso, qualidade de equipamento. A gente também pode levar em consideração como você vai acessar. Nesse período, inclusive, em que está todo mundo, ou quer dizer, acho que não está mais todo mundo, né? Mas no início da pandemia, quando foi decretado isolamento social e quando as taxas de isolamento alcançaram os índices próximos do esperado de 70%, que agora, infelizmente, não é o que a gente tem, e a curva vai demonstrando isso, né? Vai dando para a gente esses sinais. A qualidade do acesso à internet das nossas casas também está muito ruim. Nem sempre todos os professores e todas as professoras vão ter os melhores equipamentos possíveis para montar a aula. E aí, ou para dar essa aula, para oferecer essa aula através do EAD. Nem todo mundo tem essa possibilidade de ter um lugar em casa, de ter computador disponível, de ter o seu próprio computador, de ter a conexão de internet, de ter um lugar para estudar, de conseguir estudar e acompanhar aquele conteúdo para que o exame seja mantido como se tudo estivesse normal, né? Eu acho que se tem um aspecto que a gente pode disputar é que o Enem precisa ser adiado também porque as coisas não estão normais. Não, imagina também você tem acesso, o que você falou, né? Você tem acesso ao computador, você tem acesso à internet, mas aí você mora num domicílio pequeno e tem um monte de gente no mesmo cômodo, né? Uhum. Ou você está ali assistindo a aula e você e seu pai e sua mãe estão desesperados porque o auxílio emergencial ainda não foi aprovado, ou porque foram demitidos, enfim. Sim. Ou porque o próprio aluno ou aluna é quem está provendo também a renda dessa casa e agora não consegue prover mais. São tantos fatores que são anulados numa discussão, numa propaganda do Enem, ou numa discussão, até quando a gente fala ter acesso ou não ter acesso à rede, né? O segundo tópico que tem no fio aqui do Twitter é isso que a gente está discutindo, que cerca de 30% dos lares brasileiros não têm acesso à internet, é o que a gente também está conversando. A gente falou um pouco da realidade dos que têm acesso à internet, mas aí a gente também esbarra na realidade dos que não têm acesso à internet. E aí eu acho que a gente precisa se lembrar de uma conjugação, né, desse percentual de casas sem acesso à internet, ou com acesso limitado, ou com casas com poucos cômodos e todo mundo ali naquela mesma situação, com o dado de que nós temos 83,9% dos jovens na rede pública no Brasil, né? E aí a gente conjuga também com um dado, né? O site Mundo Negro, por exemplo, fala sobre isso, como é que o não adiamento do Enem escancara o apartheid social, né, que a gente tem, sobretudo, o apartheid que a gente tem. Sobretudo porque o acesso à internet dos negros também é menor no Brasil. Nesse percentual de 30%, você tem mais da metade de pessoas negras que não têm domicílios racializados, que não vão ter acesso à internet, né? E que sofrem com a questão da renda absurdamente no país em que você paga menos para homens negros e menos ainda para mulheres negras, né? E em famílias que são muitas mulheres criando seus filhos, né, sozinhas. E aí, um dado que a gente não comentou no início, que eu deixei mesmo para comentar agora, a gente teve, né, em 2017, as notícias que a gente tem acerca da questão do acesso, da conclusão de negros, né, a conclusão da graduação, né, por pessoas negras. Em 2017, a gente chega a 9,3% de concluintes negros, quando há 15 anos, antes de 2017, eu não vou saber fazer conta de direito, mas a gente tinha 2,2%. Então, eu não sei, Babi, se você tem essa sensação, porque a sensação que eu tenho é que a gente está assim, né? Tipo, a gente avança e parece que vem uma porrada, parece não, vem uma porrada que é para jogar
a gente para trás, né? Assim, a gente sabe que as respostas que a gente vem tendo nos últimos anos, né? Para mim, na minha perspectiva, acho que é a sua também, a gente tem respostas muito duras a algumas mudanças que a gente conseguiu ter no país. Uhum. E que não são aceitas, né? Eu não consigo dissociar esse ataque à universidade pública, essa ideia de que ela é um grande elefante branco que só traz gastos, a essa pirâmide da universidade que a gente começa a modificar nos últimos anos, né? E que agora a gente tem uma ideia de que é possível continuar uma prova quando eu olho, por exemplo, esses dados. Pode ser meio alarmista da minha parte, mas quando eu olho os dados de 83,9% dos alunos estão na rede pública, eu penso que, então, quem está mais preparado neste momento são os 12,5% da rede privada. Sim. E ainda com várias determinantes nesse meio do caminho, mas eu estou dizendo assim, aqueles que possivelmente estão com as aulas online, aqueles que possivelmente têm uma internet melhor, aqueles que possivelmente... E, de novo, eu estou no campo da hipótese, olhando esses dados e olhando a realidade brasileira. Sim. E olhando também o mercado que a gente trabalha, né? E estou lembrando até do que você falou no início do seu vestibular, de que você era bolsista, da quantidade de bolsistas que estão nessas escolas, compartilhando de um determinado capital cultural e capital simbólico que não são necessariamente o capital da sua classe social, né? E que precisam lidar com essa tensão, digamos, né? De estar de ser de uma determinada classe, de vivenciar a realidade socioeconômica da sua classe, tendo acesso a uma educação que é diferente daquela direcionada, como sendo a do seu grupo socioeconômico. O esquema de aula de educação à distância, se ele está funcionando para quem? Né? E ele está funcionando a que custo? Sob que condições? Inclusive, alunos bolsistas ou de pré-vestibulares sociais que consigam, que tenham oferta de aulas nesse período, para além das instituições que suspenderam o calendário de aulas nesse contexto, pensar como é que isso impacta nesse próprio número de 12%, de 12,5%, que você precisa tirar a frieza do número e pensar que deve ter alguém que não consegue. Eu acho que a gente só vai reduzindo o número de candidatos que que vão conseguir fazer o Enem, supostamente dentro de algum tipo de preparo. O terceiro ponto problemas da estrutura, como falta de professores da rede pública de ensino foram agravados com a suspensão necessária das aulas presenciais durante a pandemia, né? E aí tudo, né? Assim, de estrutura para dar aula em casa, de estrutura que chegue ao aluno, mas também de processos de licença de professores com a entrada de um outro professor, porque a gente precisa se lembrar de que as burocracias também ficam, de certa medida, suspensas, né? Sim. Então, você não consegue resolver essa questão mesmo de concurso, né? Eu preciso acender a luz, porque a gente começou mais cedo um pouco, agora a luz está caindo, mas aí se você puder falar o quarto tópico. Fala. Se a gente levar em consideração o que ela diz no quarto item, é o seguinte: parte dos jovens brasileiros teve um ensino médio precário, assim cursos presenciais preparatórios fundamentais. Ou os preparatórios param, né? Acho que tem isso, né? Se a gente for pensar numa trajetória, assim, que eu tenho experiência, você também, que é a educação popular, os pré-vestibulares sociais e comunitários, muitos estão parados nesse momento. Sim. Porque você não tem como dar o suporte para o aluno, porque ele não tem acesso, muitas vezes, e nem os professores, muitas vezes, têm acesso. Você consegue manter algumas atividades de mobilização e de debate, mas a estrutura para ter acesso à aula, ela fica prejudicada. Seja pelas questões de conexão, sobre o que a gente já conversou, mas sobre quem vai ter acesso ao material, quem vai produzir esse material e como esse material vai ser distribuído, as ferramentas possíveis, né? Esbarra aí também uma outra questão, que é assim,
não basta você discutir isso num tema que eu tinha preparado para os alunos do curso onde eu trabalho, que é a questão do uso da tecnologia em sala de aula. Não basta você inserir a tecnologia, você tem que repensar, foi o que você falou um pouco ainda agora, repensar o currículo, repensar a maneira de dar aula, porque você está, a partir de um outro dispositivo, fazendo esse processo. E aí, quando a gente pensa, e aí eu fico pensando, né, tanto no que a gente está aprendendo nesse período, quanto a gente está apanhando nesse período, inclusive, né, assim, tanto com alunos que já têm uma boa bagagem, quanto com alunos que não têm uma boa bagagem, é muito difícil, porque tem coisa que, assim, o cara entende presencialmente, é você do lado dele, né, há uma possibilidade, inclusive, de a gente potencializar a discussão do ensino à distância e claro, tem uma romantização, né, sobre esse ensino, como se ele resolvesse diversas questões, como se ele funcionasse para todo mundo. Sim, porque inclusive assim, aí, é claro, isso dá um outro vídeo, mas acreditar piamente nesse ensino à distância é esvaziar todo o espaço da escola e todo o processo de ensino-aprendizagem. É acreditar que o processo de ensino-aprendizagem ele é unilateral e vertical. É a gente falando e o aluno recebendo. Gente, isso é tão antigo, né? Que isso é uma visão que nem nos currículos brasileiros, né, nem nos parâmetros curriculares nacionais, essa visão se dá. Porque é isso, né? Os alunos, eles falam de currículo, tem que mudar. Eles acham que o currículo do Brasil é super atrasado. A gente tem visões educacionais progressistas nos currículos, compreendendo que o ensino-aprendizagem ele é um processo, e ele é um processo que é coletivo, e que não é unilateral. E a gente esvazia esse processo achando que basta você fazer um vídeo que vai todo mundo saber, vai todo mundo aprender. Isso é um engano, né? E é um engano, eu acho, sendo mais clara, né? Porque como a minha família fala, eu sou bocuda, é desonestidade, eu acho, porque as pessoas que estão gerindo a pasta, as pessoas, elas sabem. Eu acho que é desonestidade, entende? É um movimento desonesto mesmo, não é uma pauta. Acho que vai ter gente que tem falta de conhecimento ali mesmo, mas tem gente que tem conhecimento, que entende a partir de uma dinâmica de lucratividade, que entende a partir de potenciais parcerias com uma pasta que vai tirar uma verba que é pública para fazer essas parcerias privadas. Que pensa a educação universitária ainda e como uma questão de elitismo social. A universidade não é para todo mundo, porque cada pessoa tem um lugar na sociedade e que vai ser educada para ocupar esse lugar. E aí, de fato, não é para a gente pensar, para além de o papel do Enem é reduzir as desigualdades, é que o papel do Enem é para ser democrático, porque o acesso à universidade ele não é universal, né? Para ser universal, a gente não teria que falar sobre vestibular. E essa é uma questão essencial. O ensino ele é universal no Brasil, em princípio, na educação básica. A educação infantil ela é universal e o ensino fundamental, até o Fundamental 2, ele é universal. A educação técnica e o ensino médio, eles não são universais. Eles já são modalidades seletivas, de que é possível para determinadas classes e indivíduos entrarem nessa modalidade de educação. E a educação superior, ainda mais. Ela cumpre um lugar de elitismo. A universidade ela é um espaço daqueles que conseguiram passar no exame, que alcançaram uma formação anterior e que, portanto, detiveram conhecimento sobre um currículo para estar ali. A gente não está falando sobre qualquer um, enquanto a educação, né, educação infantil, educação básica, tem esse papel universal. E aí a gente tem que pensar num vestibular que, se é democrático, a noção de democracia vai dizer que a prova só pode ser oferecida se as pessoas tiverem as condições de fazerem essa prova, né? E eu nem quero usar o critério das mesmas condições, porque eu acho que na teoria, quando a gente fala sobre as mesmas condições é uma coisa, se a gente vai para a materialidade, a gente sabe que as mesmas condições não são a mesma coisa e que a questão socioeconômica e a materialidade e o lugar de classe dos indivíduos vai colocar as pessoas em condições díspares para fazer a prova. Não é alguma coisa que a gente deve ignorar nesse debate, né? O quinto sem a previsão do término de isolamento social, não sabe as condições de logística e estrutura para a realização da prova.
E aí ela aponta a questão da aglomeração. Gente, isso é uma outra questão também. É isso, é a não compreensão da dimensão do que a gente está vivendo mesmo, né? Porque se a gente tem, por exemplo, a volta do contágio em Wuhan agora, é uma ilusão achar que em novembro a gente pode se aglomerar. Tipo, não faz sentido, né? Então, Eu como não é que entendi você... sobre o que a gente está falando, né, dessa doença. Pois é, e a logística, inclusive, assim, vocês devem saber, né, quem vai assistir ao vídeo, que existe uma logística que as Forças Armadas e a Polícia Federal, para o envio das provas, além dos fiscais, dos coordenadores de locais, né, pessoas que às vezes têm que ficar 2 dias no local de prova organizando. Então, você está falando da possibilidade de deixar essas pessoas em situações de vulnerabilidade, né? E expostas a possíveis contaminações, né? Enfim, então acho que é um outro ponto que... Pode falar, pode falar. Lembrando também do tamanho, né, do território brasileiro, que exige uma logística gigantesca para a realização dessas provas, né? Porque ela tem que acontecer em todos os lugares do Brasil, no mesmo horário, com um material, enfim, com os fiscais e com toda a organização, com uma padronização que exige uma força-tarefa para que naqueles 2 dias o exame seja realizado. Não, imagina, você falou disso, né? Enquanto você está falando disso, pensando naquela coisa de você levar a eleição, que você leva a urna no barquinho e tudo mais. É tipo isso. Agora, imagina o pessoal que está em Manaus, que está um caos. Como é que esse jovem, como é que essa jovem consegue estudar? Como é que esse jovem, essa jovem de uma comunidade indígena que está sendo ameaçada por todos os lados, consegue agora, nesse momento, estudar? Como é que os jovens das comunidades quilombolas, que além da questão do Covid, estão vivendo os processos de desintegração de postos de terra? Gente, assim, é inimaginável a gente conceber a possibilidade de uma prova. Sim, é pensar o vestibular como uma etapa separada da vida, em que em determinado momento você vai desligar uma chave e fazer o vestibular, né? Como se não houvesse relação do vestibular com essas coisas todas. O que também pode servir como gancho para a gente ir para o item 6, que aparece na lista, que é: sem a possibilidade de realizar a inscrição presencial, muitos jovens ficarão de fora do processo. A inscrição do Enem não passou a ser feita pela internet agora, neste ano. Este é um processo que já vem sendo utilizado, a inscrição online, ela já vem sendo utilizada há algum tempo, e não só no Enem, diga-se de passagem, mas também em algumas prefeituras, para acesso às vagas de educação básica. Essa inscrição também é feita online, e aí a gente pode pensar sobre quem fica de fora, quem não consegue e tudo mais. Então, numa situação em que não haja isolamento social e que não houvesse a pandemia, pessoas que não necessariamente têm equipamentos ou que têm acesso à internet regularmente nas suas casas poderiam fazer a movimentação para conseguir efetuar essa inscrição. Nesse período peculiar, é provável que algumas pessoas que não só não têm acesso, como não consigam mobilizar as possibilidades para fazer essa inscrição ali fora da sua casa. São tantas camadas, né, nesse processo, são tantos atravessamentos, que tratar disso de forma objetiva e simplória, porque é isso, é de fato uma situação extremamente complexa para a qual você quer oferecer uma solução simples. E aí eu fico pensando também assim, a PUC, a IBMEC e a FGV, elas não têm que pensar em todos esses atravessamentos porque elas são redes privadas. Então, elas não têm a obrigação de pensar nesses atravessamentos, até porque elas se destinam a públicos específicos, desde a taxa de inscrição da prova até a sua matrícula. Agora, o Exame Nacional do Ensino Médio tem como obrigação pensar nesses atravessamentos, porque ele não foi feito para os 12,5% da sociedade brasileira, em medida nenhuma, nem só porque o MEC é uma pasta, como você já explicou, é um ministério e você já falou a função, nem só, enfim, a gente está falando de todo o nosso empreendimento enquanto coletividade para que essa prova aconteça, porque essa prova acontece a partir de todo o empreendimento, né, coletivo.
de trabalho, de verba, de impostos que são pagos. Eu acho que talvez seja uma dificuldade, porque é uma dificuldade das classes mais baixas, da periferia, porque esse lugar não é destinado a nós, né? Tá travando, você está me ouvindo? Como, historicamente, esse lugar da universidade pública não é destinado a nós, historicamente, e há uma naturalização dos discursos, a gente se esquece de que a gente tem direito de se apropriar dessas ferramentas e que o Enem também é nosso, é de todo mundo, né? E que a universidade pública e é de todo mundo. E acho que é essa a razão pela qual a gente precisa lutar enfim, né? Eu, como analista do discurso, sempre penso que, como disse o Décio no artigo que eu li, Décio é meu orientador do mestrado que eu amo, a gente luta por meio das palavras, né? Nós que somos professores e professoras de qualquer área, porque a linguagem ela está em todas as áreas, nós lutamos por meio da linguagem, por meio da palavra, né? Acho que se a gente for resumir a razão do vídeo, é essa, né? É a gente lutar por meio da palavra, a gente lutar por essa narrativa de que, assim, o Enem é nosso, o Enem é de todo mundo, e sendo de todo mundo, ele precisa atender todo mundo. Sim. Muitos estudantes da rede pública, além da internet, não dispõem do material didático para a preparação do vestibular. Eu vou avançando os pontos até pela hora também, tá bom, porque são coisas que a gente já falou, tá? Se você achar que precisa falar mais alguma coisa em relação a esses pontos, a gente... Oi? Eu levanto a mão, se você quiser falar alguma coisa. A falta desse recurso só deixa mais evidente a necessidade da aula presencial. O 8º ponto é que muitas famílias com a pandemia estão sem condições financeiras de arcar com o custo da taxa de inscrição, que é R$ 85. Uma parcela dos jovens em isolamento social não tem espaço domiciliar, a gente também falou sobre isso. Aí o 10º ponto, entre os 5% com as melhores notas em 2019, apenas 0,5% era de baixa renda. Esse dado demonstra que o Enem vem priorizando a falsa ideia de meritocracia e escancarando a desigualdade social. A realização desse exame nas atuais condições só aprofunda, né? Eu só estou colocando, mas pode aprofundar esse quadro. Eu nem acho que pode, não, acho que vai. Acho que não é uma possibilidade. Se a gente mantiver o Enem, vai aprofundar o quadro. Se em condições normais, entre aspas, porque eu não acho que essas condições de desigualdade são normais, são naturais, o que Deus queira, mas naquelas condições que a gente estava antes da pandemia, a gente já está correndo contra o tempo, diante de uma série de lacunas que foram deixadas na vida desses jovens, e já é difícil, imagina agora, né? Enfim. Falta de clareza, 11º, falta de clareza do método da realização das provas, incerteza quanto ao momento de reunir as aglomerações, que acho que é um tópico que já tinha até também passado. As pessoas que não têm acesso à internet vão sair de casa como? 13º, em 2019, sem pandemia, o atual governo já apresentou inúmeras dificuldades na realização do exame. Vocês viram isso, né? Problemas nas notas, problemas nos resultados errados. Em uma conjuntura de pandemia, o governo vai ter qual condição de organizar tudo isso? Gente, eu fico pensando assim, meu Deus, aí treinamento de correção de redação, vai juntar a galera mó cabeçada para fazer treinamento de correção de redação, gente. Gente do céu, enfim, a gente ri de nervoso, né? Porque... a gente ri de nervoso mesmo, porque o 14º ponto fala sobre a questão da dupla jornada, né? Da dupla jornada feminina. Quer dizer que se 59% das pessoas que fizeram o exame nos anos anteriores, eu suponho que em 2019, para esse dado, eram mulheres, a gente tem que levar em consideração que são as responsáveis pelos trabalhos domésticos e que nesse contexto precisam também dividir essa tarefa, né? Se podem estar em casa, se não perderam seus empregos, se podem estar em home office, o estão também levando em consideração a feitura dos trabalhos domésticos, né? E aí o que era dupla jornada já virou ausência, já virou jornada full time, né? Porque é trabalhar e cuidar da casa e ignorar isso não só insensibilidade, mas é desonestidade, como você falou, porque o honesto é você reconhecer que esse dado existe. Você pode até não ter, em princípio, né, uma solução. Pois é. O 15º tem também a ver com o que a gente discutiu já, né? Porque o Enem, se ele acontecer, ele vai agravar o cenário de exclusão de pretos e pobres nas universidades, né?
15º, realizar o Enem quando a maior parte da população não tem condição de se preparar adequadamente e retomar o cenário... Desculpa, tá repetido, faz o print. 16º, quem tem medo de gente preta e pobre na universidade? E aí ela encerra, né, os pontos, né? É isso, cara. Eu acho que a ideia, né, a gente tentou trazer um pouco essa discussão. Eu acho que tem muita gente boa fazendo, né, essa discussão. Acho que a gente, em certa medida, tem uma movimentação, né, em relação ao adiamento do Enem, mas quando a gente pensou nessa discussão e a gente pensou nos dados, tem muito a ver, né? Não sei se isso também bate na Babi, mas tem muito a ver com a minha necessidade de ter dados para mostrar que a gente não está partindo do nada. Assim, eu acho que a gente, nesse tempo de obscurantismo, os dados, as pesquisas, os censos, as estatísticas, eles estão sendo deixados de lado, como se eles não fossem importantes ou como se eles só fossem mero instrumento de doutrinação ideológica e tudo mais, né? Então, a gente começa a entrar numa dinâmica de discussão sem qualquer fundamento razoável, né? Cujas fontes são vozes da cabeça das pessoas, né? Então, acho que... acho que assim, a gente tem dados, a gente tinha uma política relativamente consolidada com o Enem, ainda com muitos pontos a serem melhorados, a gente trocentos, quem é meu aluno não é sabe perfeito, que eu faço... nunca foi perfeito. Não é mesmo, eu faço críticas à redação, né, a questão do engessamento, mas, ao mesmo tempo em que eu faço essas críticas, eu pontuo sempre também dentro da minha perspectiva, a crítica também está dentro da minha perspectiva, né, porque a gente está sempre falando a partir da nossa perspectiva, o quanto o Enem foi uma ferramenta de democratização do ensino, né? Eu começo a minha vida profissional, eu fiz jornalismo, né? Eu já comentei isso, mas logo assim que eu acabo, eu não consigo emprego por questão desses atravessamentos que você tinha falado também, e faço prova para o PVS CEDERJ, ali eu decidi mudar toda a minha vida e fazer prova para o vestibular, de novo, fazer letras e tudo mais. Mas eu estou pontuando, contextualizando assim, eu começo a minha vida na sala de aula com um pré-vestibular social, voltado para esse tipo de educação, encarando das 6 turmas que eu tinha, compostas por 50, 60 alunos, encarando as dificuldades que às vezes eram similares às minhas, outras assim, com uma profundidade, uma gravidade, né, com vidas que eu nunca imaginei que existiam nesse Brasil, né? No Rio de Janeiro, porque ele é do estado do Rio de Janeiro, e uma luta para acessar esse ensino. E isso em 2008. E o Enem já como essa grande possibilidade, né? E a gente correndo atrás de isenção de UF, de indo à UF buscar kit para isenção, porque quem era de pré podia buscar pelos alunos, porque acho que eu vou falar porque nem todo mundo talvez entenda essa dinâmica, assim. É você ter um aluno que não tem como ir à UF buscar a isenção porque ele não tem grana. Então, o kit de isenção custava R$1, mas a gente ia buscar por ele, porque ele não tinha grana para buscar. Então, a gente ia recolher R$1 de cada um e ia buscar os kits. Depois, buscar a isenção na UERJ, que ainda é um processo, você conhece bem, que você enfrenta isso com o pré-vestibular social que você coordena, a gente recolher todo o material e levar, né? Eu lembro, eu não tinha carro na época, eu com mochila, pacote, para levar aquilo tudo. E buscar a isenção da FRJ, e ensinar a ler edital, e ensinar... tanto processo que talvez quem não entenda essa realidade não sabe o que foi o Enem nessa dimensão toda, né? Nesse processo todo. E o que é... Aí eu não posso falar que eu fico emocionada, mas o quanto que foi preenchido de lacuna nesse país, assim, né? O quanto a gente conseguiu mudar um pouco essa pirâmide da universidade pública, que ainda é europeizada, que ainda é embranquecida, que ainda está cheia de problemas, mas que hoje existe uma diferença que é a gente lá. E a possibilidade de a gente repensar esse ensino, repensar a pesquisa, repensar a política, mas ter o Enem hoje é um silenciamento nosso, assim, é calarem
calarem a nossa voz, calarem tudo que a gente veio fazendo nesse tempo e que ainda pode ser feito no país, eu acho, sabe? Sim. E quando a gente pensa sobre esses dados, você falou sobre os processos do PVS e que você faz uma coisa assim, porque lá atrás, quando eu ia, isso não é de lá atrás, né? Isso é de agora, é de você ter uma... Isso ainda está acontecendo, né? Isso não acabou. Então, só para lembrar que do tanto do avanço que a gente teve com o Enem, que é inegável da gente pensar, a ausência dele, ou a restrição dele, ou os cortes, né, possíveis, se a gente pensar na manutenção da data, a manutenção da data é um corte de participantes, é um corte qualitativo, porque mesmo quem pode participar, será que pode dizer sinceramente que está estudando nas mesmas condições que estaria fora desse contexto geral de pandemia? Então, e, e é isso, o tamanho do avanço não significa que a gente não tenha mais um déficit. Né? A gente conseguiu avançar e quando a gente olha para frente ainda tem muito que fazer. Para lembrar que se a gente está dizendo que há 10, 20 anos, 25 anos, esse processo não era democratizado, então a gente ainda não tem, a gente mal tem o tempo de uma geração que tem acesso de forma mais democratizada à universidade. Não democrático plenamente, mas de forma mais democrática. E parte dos debates que a gente vê hoje em termos de raça, de gênero, não... E eu estou falando sobre debate, não estou falando sobre revisionismo. Né? É sobre proposição de temas, sobre a descoberta de novas abordagens, sobre novas proposições, sobre enfoques, sobre metodologias, sobre as palavras, né? Sobre os assuntos que a gente pode falar e sobre a construção de vocábulos para dar conta da pluralidade das nossas vidas e dos nossos corpos e das nossas existências e de proposições e de preocupações com a construção de políticas públicas é também porque determinados segmentos da população brasileira chegaram à universidade. Porque os setores e os segmentos que estavam na universidade até então estavam pensando dentro das suas perspectivas de classe, de raça, de formação política, de gênero, de normatividade, e continuavam produzindo esse conteúdo. Então, em grande parte da novidade disciplinar, da pluralidade metodológica, dos avanços de produção científica que a gente tem também, não só no Brasil, mas no mundo, está ligado ao fato de que essa universidade, que os corredores das universidades mudaram de cara, que os corredores das universidades mudaram de cor, que os coletivos surgiram e também que as pessoas conseguiram demonstrar que a sua potencialidade está na sua existência. E a produção do conhecimento e os caminhos da ciência não andam apartados disso. Na verdade, são retroalimentados disso e vão criando essas dinâmicas. Você travou. E aí? Tô travada, você também travou. Voltou? Voltou. Não, você travou de novo. Eu fico... Agora foi, vai. Ai, Celso. Acho que tem total condição de estudar, porque não se encaixa em nenhuma dessas categorias que a gente falou, e que estejam possivelmente assistindo ao vídeo, você vai ganhar mais tempo para estudar. Esse vestibular ele vai acontecer em algum momento, sendo adiado, ele vai acontecer em algum momento. Nós, das universidades públicas, sabemos bem organizar calendário, acreditem, a gente sabe bem organizar calendário, não vai ser a primeira vez. Eles vão acontecer e você não vai perder, você só vai ganhar, né? Eu falava sobre isso com a minha terapeuta, eu falava assim, Juliana, mas eles podem pensar que fazer em condições atuais é ter menos candidatos. Cara, eu não quero acreditar que você pense assim, que você prefere que aconteça agora porque você vai ter menos gente para competir, sabe? Eu quero Travou de novo. Agora para estudar. Vou voltar, então. Travou. Tá travado para mim também. Melhorou um pouco? Minha internet está oscilando. Melhorou. Eu quero acreditar que você vai pensar que você vai ter mais tempo para estudar, porque ele vai acontecer em algum momento e aí a gente vai ter um tempo para fazer revisão, por exemplo. Né? A gente vai ter um tempo maior para fazer revisão.
É isso, Babi. Dona Bárbara. É isso, dona Juliana. Então, Até a próxima. vamos até o E aí, próximo vídeo. vamos. Até o próximo vídeo. E Valeu. vamos lá. Um momento a todos. Tchau. Tchau, tchau.